Fala, meus amados, eu sou o Kelso Vinícius, este é o nosso podcast, o seu podcast de Pinheiro para o Mundo, e sempre de início a gente fazendo aquele apelo todo especial para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, dê aquele like, compartilha geral em todos os grupos de WhatsApp, coloca aí para a vizinhança assistir, para todo mundo acompanhar o nosso conteúdo, porque o próprio YouTube vai perceber que o nosso trabalho está sendo muito bem relevante e vai estar direcionando para mais pessoas. O podcast de hoje tem um apoio todo especial das Óticas Mais. Você que está precisando comprar o seu óculos, né, ou trocar o seu óculos de grau, também o óculos escuros, o óculos esportivo, procure aí a Ótica Mais, que fica localizado bem próximo ali da Praça da Família, antiga Praça do Centenário aqui no município de Pinheiro, ou acesse aí o Instagram, Ótica Mais, você vai aí ter um ótimo atendimento. Olha, o podcast de hoje nós estamos recebendo o pastor Edson Pires, que finalmente, né, já tentamos várias vezes, pastor, muito obrigado, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Pastor, eu ia falar agora há pouco, né, mas graças a Deus não falei, que eu disse que o senhor é de Pinheiro, mas não é de Pinheiro, você é de São Luís, não é isso? Isso, eu sou de São Luís, já estou aqui há 17 anos, né? Já é cidadão pinheirense? Já cidadão pinheirense, já recebi lá O certificado, título, né, de isso. cidadão pinheirense. Pastor, a gente vai começar falando um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse mais quem é o pastor Edson, né? Para que as pessoas conheçam que está nos assistindo. Bom, o pastor Edson é o pastor presidente da igreja Visão Profética. Você falou, eu vim de São Luís em 2005 a trabalho, né? Também sou professor da Fundação Bradesco. Esse foi o motivo da sua vinda? Esse foi o motivo da minha vinda, né? Mas eu também sou evangelista. Então, aonde o evangelista estiver, ele começa a fazer a obra de Deus, né? E assim foi, sem muitas pretensões, né? Eu comecei a pregar a palavra aqui, né, para algumas pessoas e foi crescendo, Deus foi confirmando. E hoje aqui nós temos 3 igrejas Visão Profética e uma que nós abrimos recentemente lá em São Luís, no bairro do Parque Vitória. Então, essa é a minha vinda para cá, minha função aqui. Eu trabalho como professor e também sou pastor. E escritor também, né? E escritor também. Tem já um livro, né, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, então já está vindo mais um aí futuramente. Já está vindo mais um. Muito bem. Vamos começar falando um pouquinho sobre o Ministério Visão Profética, né? Como é que está hoje esse ministério? Esse Ministério Visão Profética é um ministério próprio, né? Deus deu esse direcionamento, né, no tempo certo para que eu abrisse meu próprio ministério. E deu o nome, deu tudo direitinho. E é um ministério novo, né, mas que desenvolve um trabalho muito relevante na nossa cidade, né? Por exemplo, em termos de projeto social, nós temos a Casa de Apoio. Isso. Né? A Casa de Apoio que apoia, que ajuda as pessoas que estão em depressão, ansiedade e depressão. Né? Nós temos também um projeto Ribeirinho, que é um projeto que a gente ajuda as pessoas necessitadas que ficam ali, né, à beira do rio, né? Começando daqui e indo até o portal, né? Como é que chama? A Comporta? A Comporta. Né? A Comporta, então, aquele pessoal ali, sempre que possível, a gente está indo até lá, levando a palavra do Senhor e também distribuindo cestas básicas. Essa casa de apoio, ela é toda mantida pelo Ministério? Toda mantida pelo Ministério. Pelas doações, pelos dízimos e ofertas? Dízimos, ofertas, são destinadas a esse trabalho lá. Já tem quanto tempo? Já estamos com 4 anos. Mesmo? 4 anos. É pouco divulgado, né, pastor? É pouco divulgado. Na verdade, nós fizemos uma grande divulgação na época, né? Mas aí estamos deixando por conta do Senhor. O Senhor vai soprando aí, mas já atendemos muita gente, mais de 60 pessoas. Mas tem voluntários também, muita gente. Tem voluntários. Profissionais, né? E são pessoas que já passaram pela casa, são voluntários. Opa, que bom, né? Que maravilha. Porque teve um período aqui que morreram de suicídio mais 7 pessoas. Isso dentro de uma semana. Em Pinheiro. Cara, eu lembro disso. Eu lembro disso. Foram 7 suicídios, um atrás do outro. Foi até no momento que eu vi uma matéria, uma reportagem dizendo que... Aí foi nesse período que eu parei de divulgar suicídios, porque eu vi uma reportagem dizendo que a propagação da notícia do suicídio leva outras pessoas a se suicidarem, né? Leva. Infelizmente. É um gatilho. Exatamente. Então, o que aconteceu? Quando morre uma pessoa de suicídio, eu me sinto muito mal. Eu não sei te explicar por quê.
mas eu me sinto muito mal, como se aquela pessoa fosse um parente próximo. E a gente sabe, né, que é um negócio muito difícil. Você vê pessoas geralmente jovens, cheias de vida, e cometem suicídio. E para nós que trabalhamos em salvar vidas, restaurar vidas, e de repente a gente tem uma notícia dessa, então imagine nessa semana como eu fiquei. 7 pessoas cometeram suicídio, né, na cidade de Redondezas. Eu senti muito mal e fui orar, indignado com aquilo, porque eu acho que é uma afronta. É uma afronta a nós cristãos, é uma afronta à igreja. As pessoas estão morrendo nas portas das nossas igrejas praticamente, entendeu? Então nós temos que clamar a Deus, buscar a Deus uma saída, alguma coisa. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode aceitar o suicídio como algo, problema da pessoa. Talvez esse, Kelso, seja o problema, porque o suicídio, ele não tem o tanto peso quanto o homicídio. Se começar, né, se a política voltar a esse problema e buscar uma causa do porquê o suicídio, que geralmente não começa na pessoa. Há um gatilho para isso, né? Um trauma. Eu não estou dizendo que tem que procurar alguém que matou porque se trata de um suicídio, é claro. Mas quais são as causas? E se houve uma causa, quem foi? E por que não tem o mesmo peso, né? Então, o suicídio é problema da pessoa, acabou, a polícia não se envolve, ninguém se envolve, fica a dor, fica a perda. E nós Realmente, não tinha precisamos, parado para pensar nisso. nós precisamos pensar nisso, nós precisamos fazer alguma coisa. E nós, como pastores, o que a gente tem que fazer é orar e buscar uma saída em Deus. Foi quando de madrugada eu não conseguia dormir e Deus me entregou o projeto Casa de Apoio. Então o Senhor falou assim: aluga um local, arruma um espaço e recebe as pessoas lá. Escute, abrace, ame, ministre minha palavra, porque eu vou curar. E falei com a igreja, digo, gente, olha, Deus me entregou um projeto, graças a Deus a nossa igreja abraça, né? Nossa igreja é uma bênção, a visão é profética, né? E aí nós alugamos o local e fomos lá receber as pessoas. Chegando lá, já com o local pronto, eu disse, Senhor, e agora? Agora é contigo, porque eu não sou psicólogo, né? Eu sou pastor, não sou psicólogo. Como lidar com essa situação? Aí eu me empolguei. Eu disse assim, então eu vou fazer psicologia. E fui orar. Senhor, eu quero fazer psicologia. E Deus falou assim, a glória é minha. Se tu fizer psicologia, eu vou dizer que é tu que está curando. Ei. Aí eu recebi esse cascudo. Então tá bom. Kelso, depressão de fato ela é uma doença, mas ela começa na alma. Né? E o nosso ponto principal é alcançar a alma daquela pessoa. Tem uma frase, né, que diz, eu não sei de quem é essa frase, que o grito do suicídio não é pela morte, é pela É vida. pela vida. Né? E aí, alcançando a alma, o espírito daquela pessoa. Então, olha, para você ter ideia, teve uma senhora que chegou lá, ela disse, pastor, eu já passei por 5 psiquiatras. E nenhum deles falaram o que eu tinha. Eu até brinquei com ela e disse assim, rapaz, então vamos embora para casa. Porque Tá difícil, né? tá difícil. Mas Deus curou ela. Para Deus nada é Nada é impossível. impossível. Então eu tenho me surpreendido. Agora, é claro, como é também uma doença, existem casos, né? Nós temos alguns psicólogos que são parceiros nossos e a gente envia essa pessoa para o psicólogo. Nós temos uma médica, né, que é a Gleice Gama, e também ela vai uma vez por mês atender essas pessoas que estão lá em tratamento. Que bom. Entendeu? Mas é assim, se eu mandei 4 pessoas ao psicólogo, foi muito. Então, para você ter ideia, às vezes as pessoas, essa questão, né, da depressão é tão forte no psicológico das pessoas, que existem pessoas que chegam lá, que pensam que estão com depressão e não estão. Estão no início de uma ansiedade. Né? Por exemplo, teve uma senhora que ela chegou lá, ela disse assim, pastor, estou com depressão, não consigo dormir e tal, todos aqueles sintomas. Digo, mas qual é o motivo? Qual é o motivo da sua depressão? Ela disse que ela estava com câncer. Eu digo, mas a senhora foi ao médico? Não. Só tem os exames? Não. Como é que a senhora sabe que a senhora está com câncer? Eu sei, pastor, porque dói, eu sei. O psicológico dela já estava doente. Eu disse, então a senhora vai fazer o seguinte, eu não posso lhe ajudar sem uma causa. Né? Diagnóstico. Né? Sem um diagnóstico. Então a senhora vai fazer os exames. Daqui a 15 dias, a gente deu uma força para ela com relação aos exames, tudo direitinho e tal. 15 dias depois ela volta, rindo e sem depressão. Ela estava com ameba.
Meu Deus. Rapaz. Acabou a depressão. Então a casa de apoio é essa: apoiar, ajudar e direcionar. Olha, esse caso bem aqui não é espiritual, esse caso aqui é para médico, esse caso aqui é para psicólogo, vai lá. E eu aprendi uma coisa na casa de depressão: ouvir. Deixa a pessoa falar. E pega o ponto principal que está causando Que aquela. às vezes é o que a pessoa não encontra dentro de casa, né? Não encontra. O depressivo precisa falar. Tem que deixar ele falar. Precisa de alguém para escutar. Escutar e abraçar. Tinha uma senhora que ela tinha crise de depressão. Ela só ia para o CAPS na maca. Ela só ia buscar porque ela estava dando crise. Uhum. Ela foi uma das primeiras pessoas que a gente atendeu. E aí começamos. Vocês começaram quando, Baixo? Em 2000 e... Tá com 4 anos? Vai fazer 5 anos. Hoje é 2023? 2018, né? 2018, isso. Porque em 2017 foi o problema, né? Do suicídio, 2018, isso mesmo. E aí essa senhora, ela só ia na maca. Por causa das crises que ela tinha. E ela foi para lá. Nesse dia eu fiquei temeroso. Porque foi uma das primeiras que a gente atendeu e essa senhora chegou lá em crise. E eu disse, meu Deus, onde foi que eu me meti? Como lidar com essa situação? E aí, no momento de crise dela, só oração. Não fala nada. Só oração. Ora, ora, ora. E a oração tem poder de acalmar. Isso. Ela foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. Resultado, essa senhora voltava para o CAPS. Sem crise, por conta própria. E a última vez que ela voltou, ela foi falar com os psicólogos e assistentes lá e disse o seguinte, olha... Aí perguntaram para ela, né? O que aconteceu, a mudança dela, que ela estava diferente, aquele negócio todo. Ela disse, olha, em primeiro lugar, Deus. E depois a casa de apoio, pastor Edson. Lá eles cuidaram de mim, me trataram, tudo direitinho. E ela foi curada. Que maravilha. Entendeu? Então é um trabalho, assim, muito bonito. Um trabalho muito bonito que a nossa igreja desenvolve. Pastor, o senhor já chegou a pensar que esse projeto Deus entregou na sua vida, no seu coração, e logo em seguida veio aí a pandemia? O senhor já chegou a imaginar que teve alguma... Foi angustiado. Inclusive, eu não parei. Eu corri risco de ser contaminado, mas eu sabia que eu não podia parar. E o projeto continuou, eu continuei atendendo com todos os cuidados, né? E pensava até que eu já tivesse pego, né? Fiz o exame no período, não peguei. Graças a Deus, Deus me guardou, né? Mas eu atendi todas as pessoas que estavam para atender e outras que vieram por conta da depressão, inclusive idosos. Que não aumentou, né? No período da pandemia aumentou muito. Aumentou demais. Infelizmente aumentou bastante. E o pessoal dizendo, pastor, bora parar. Eu parei a igreja, como tinha que parar, porque era uma ordem da prefeitura, né? Isso. Mas eu não parei a casa de apoio. Pastor, o senhor também é professor, né? E como é que é lá na sala de aula? Dá para também conciliar as duas coisas ou não? Lá é professor, realmente? Lá é professor. Lá é professor, né? Lá é professor. Mas quando alguém chega e pede, aí não tem como negar, né? Aí não tem como. Às vezes, alguns pais dos alunos sabem, né, do trabalho que eu desenvolvo e vão lá. Agora lá, é claro, né, tem toda uma ética, tem todas umas regras, né? Para eu atender um aluno lá, eu tenho que ter permissão. Isso. Entendeu? Mas geralmente a Fundação Bradesco tem uma estrutura muito grande, tem psicólogo, tem toda uma estrutura, então não chega muitos casos não chega até a mim por causa dessa estrutura que a Fundação Bradesco tem. Mas pela sua expertise também o senhor percebe, né? Se uma pessoa está precisando, aí você depois pode procurar essa pessoa. Isso. A gente percebe, né? Sim, né? A gente lida com vidas, a gente sabe quando o aluno está triste. Aquele aluno geralmente que era... Eu perguntei isso porque nós estamos nesse momento é tão difícil, né? Nas escolas, essas coisas acontecendo, essas barbaridades acontecendo em Blumenau, meu Deus do céu, o que aconteceu ali. Aí por isso que eu perguntei, né? Como é que é o pastor, né? Dentro de uma sala de aula, se dá para conciliar essas duas coisas ou não, se dá para realmente lá é professor, mas se alguém precisar, se alguém pedir... Se alguém precisar, já aconteceu, já aconteceu, né? Mas é assim, bem poucas vezes, por causa dessa estrutura que a Fundação Bradesco tem, de acompanhamento, né? Disponibiliza. A Fundação Bradesco é uma escola formidável, né? A gente não perde ninguém de vista, ninguém. Nós temos reuniões e o nosso objetivo são os alunos, em todos os aspectos, né? Agora, é claro, aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz. Né? A escola faz. Aquilo que é devido à família, é da família. Entendeu? Mas, é claro, a gente tem a percepção de pastor, a gente observa, sempre que possível, dá um toque. Olha, aquele aluno estava assim, agora está assim, tal. Então, dentro do limite
né, exercer a função do pastor, mas de professor, mas dentro da percepção de um pastor. Pastor, como é que o senhor vê hoje a realidade aí de alguns pregadores a nível nacional, né? Hoje está se falando muito dessa questão dos coaches, né? Das pregações coach, né? Usando até simbologias como, por exemplo, o iPhone, como outras coisas. Como é que o senhor já vê essa situação hoje, esse momento das redes sociais? Tá triste. Tá triste, né? Tá triste. Inclusive, eu estou escrevendo um novo livro, vou lançar agora no mês de julho. Tá todo mundo convidado para o lançamento. Opa. Pulpiteiros. Então isso aí é agora a exclusividade do podcast. Do podcast. Olha aí, que maravilha. Tô lançando aqui. Tá lançando aqui. Pulpiteiros, uma análise de quem realmente eles são. Esse nome, por que esse nome assim? Justamente por isso? Porque são pessoas que pregam. Pulpiteiro significa púlpitos. Pulpiteiros. Pessoas que ocupam púlpitos, mas não estão preocupados com vidas, com o reino de Deus e com o evangelho. Com o evangelho. Pregam o que não vive e vive o que não pregam. São pessoas que estão aí preocupadas com a sua auto-performance, com o seu nome, não com o nome de Jesus. Entendeu? A elevação do espírito humano e não a humilhação do espírito humano. Né? E como base tem essa questão do coach aí. Entendeu? Então, ele sempre quer ajudar o homem. Entendi. Com pouca ajuda de Deus. O homem pode se superar. O homem pode ultrapassar barreiras. Deus é apenas um degrau. Um instrumento. Um instrumento só. E não é isso que o evangelho prega. Então, eu indignado com esses pulpiteiros, né, eu estou escrevendo o meu livro, Pulpiteiros, uma análise de quem realmente eles são. Eu vi um vídeo, não sei se o senhor chegou a olhar, do Valadão. Ele falando também sobre isso, né? Ele sabe, tem pessoas que estão no terceiro, quarto casamento querendo falar de casamento. Tem pessoas que nunca sentiram a experiência, nunca tiveram experiência de Deus querendo falar de Deus. Então, é justamente mais ou menos isso. Pregam, né? O que não vivem. Que não vivem. Que não vivem. Entendeu? São adivinhos, são autodenominados apóstolos, né? Eles se autodenominam alguma coisa. Aproveita a mídia. Não, mas isso não... Como é que eu posso falar aqui? Isso não está fazendo parte para se confirmar a vinda de Jesus? Porque na própria Bíblia diz, né? Quando Jesus estivesse próximo da sua volta, ia acontecer o avivamento, a apostasia, o esfriamento. Isso também não faz parte. Ele também falou que os escândalos são inevitáveis, mas ai daquele por onde o escândalo entrar. Exatamente. Então não pode entrar o escândalo pela igreja. O escândalo tem que entrar pelo mundo. Tem que entrar pelo mundo. Então nós que pregamos temos que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não seja motivo de escândalo. Entendi. Entendeu? Eu não posso ser o motivo de escândalo para a vinda dele. Eu tenho que ser o motivo de bênção, esperando a vinda dele para a salvação. Porque a igreja é a igreja de Deus, né? É a noiva. A noiva não pode escandalizar, mas exatamente. Infelizmente, né? Está acontecendo muito isso. Está acontecendo. O que vai acontecer, vai, mas não por nós. Não pela igreja. Entendi. Entendeu? E pode ver que os pulpiteiros, eles não estão preocupados com a igreja, não estão preocupados com o reino de Deus. Eles não representam uma igreja. A igreja em si. Eles podem representar suas igrejas, né? Como tem pastores aí que colocam na placa da sua igreja as suas fotos. Entendeu? A foto dele, a foto da esposa. As pessoas estão indo à igreja não por Jesus, mas pelos pulpiteiros. Pela fama do pregador. Pregador não tem fama. Pregador não pode ser famoso. Quem tem que ser famoso é o Jesus que ele prega. As pessoas têm que ir para a igreja por causa de Jesus. Não por causa do pastor Edson, do pastor A, pastor B. Não por causa da igreja, dos prédios. Né? Mas simplesmente por causa de Jesus. Jesus, ele é a motivação maior para que uma pessoa se converta. Deu vontade agora, me lembrei que deu vontade de falar sobre isso, né? Por exemplo, eu lendo um dia qualquer eu lendo a Bíblia, né? E eu percebi como Deus era muito acessível. Jesus era muito acessível. Ele andava ali, né? Acessível. E coisas que a gente não vê com alguns pregadores. Para tu chegar até ele, meu irmão, tu tem que marcar, né, horário e passar por várias pessoas, por segurança, por um monte de coisa. E Jesus não era
totalmente oposto, né? É, Jesus era muito acessível. E vai dos pregadores aos cantores. Exatamente. Rapaz, para chegar perto de um cantor desse, para falar, para contratar um cantor desse, o negócio é complicado. Tá mais fácil falar com Deus. Exatamente, que é num quarto, dobrando o joelho, a gente ora e pronto, e fala com Deus. Eu pensei agora nisso, realmente tá difícil, né? Muitos, ou seja, estão idolatrando muitas pessoas e esquecendo Deus, né? A idolatria tá muito grande. Entendeu? E a gente tem que andar, a igreja tem que andar na contramão disso. Entendeu? Porque a idolatria, ela tá dentro dos pecados até de homicídio. Entendeu? Em Gálatas diz isso. Entendeu? Então é muito complicado. A gente tem que vigiar muito para que isso não entre, né, no nosso coração, no meio da nossa igreja. Nós não somos nada. Cristo é tudo em nossas vidas. Muito bem. Pastor, a gente falou agora um pouco do livro que ainda vai vir, mas vamos falar um pouquinho agora sobre esse aqui, né? Quebrando o Laço do Passarinheiro. Por que esse livro? Qual foi a ideia do pastor sobre esse livro? Esse livro, ele surge a partir do momento que uma pessoa aqui em Pinheiro me pediu ajuda. Essa pessoa, ela já tinha 10 anos de crente e ela me pediu ajuda porque eu também trabalho nessa área espiritual, né? De libertação espiritual. Esse aí é um dos meus chamados dentro do meu sacerdócio, né? Trabalhar com libertação espiritual. E quando eu estava fazendo a libertação desta pessoa crente, ela ficou possessa de vários espíritos. E aí o que acontece? Eu mandava o demônio embora em nome de Jesus, o demônio ia, mas voltava. Ia, mas voltava. E falava, e com toda a autoridade, no nome de Jesus, né? Esse demônio, ele saía, mas ele voltava. Então tinha alguma coisa errada com relação a isso, né? Então eu deixei lá a mulher com seu capeta lá, né? Com seu espírito maligno, e fui orar. Digo, Deus, o que está acontecendo? O teu nome está acima de todo nome. Então é para esse espírito sair, não voltar mais. O que acontece? Aí Deus falou assim comigo, laço do passarinheiro. Aí, Salmo 91. Associei Salmo 91, versículo 3. E ele te livra do laço do passarinheiro. Então, laço é alguma coisa que a pessoa está presa. Exatamente. O restante eu não entendi muito bem, mas fui lá, na urgência do momento, fui lá e disse, em nome de Jesus, eu quebro todo o laço do passarinheiro. O demônio saiu. E aquela mulher foi liberta. Aí eu fiquei aquilo de o laço do passarinheiro. Aí comecei a estudar. Fui na internet, não encontrei muita coisa, né? Falando especificamente desse laço do passarinheiro. Então, o laço é a armadilha, a arapuca. Passarinheiro é aquele que pega passarinho. E o passarinho somos nós. Então, o laço do passarinheiro. E a palavra do Senhor, Salmo 91, diz que ele te livra do laço. Quer dizer, são armadilhas colocadas por Satanás que as pessoas caem e não sabem, inclusive crentes. Aí comecei a fazer todo o estudo. Transformei em apostila para ensinar minha liderança, como quebrar os laços na vida da pessoa. E dessa apostila, o Senhor me direcionou para fazer um livro para ensinar pastores, liderança e todas as pessoas que queiram quebrar o laço da sua vida. E esse livro aqui tem feito assim maravilha na vida das pessoas. Tem uma pessoa que chegou para mim e disse assim, Pastor Edson, eu tomei posse do que está escrito aqui. E se Deus não mudar a minha vida, depois do que eu aprendi aqui, eu prefiro que ele me leve. Para você ver o nível de esclarecimento espiritual que esse livro traz. Entendeu? Pessoas já saíram da depressão por conta desse livro. Casamentos já foram restaurados. Ansiedade, pessoas já foram libertas de ansiedade. De muitas coisas. Entendeu? Eu fui pregar lá em São Bento. Fui apresentar o livro, pregar, e tinha lá um casal de pastores. Comprou meu livro. No livro tem meu contato, para quem quisesse comprar. E esse casal de pastores de São Luís. E a filha deles está em depressão. Aí eu recebi um telefonema tempo depois e disse, pastor, quando é que o senhor vem em São Luís? Nós estivemos na sua pregação, lá em São Bento e tal. Eu disse, eu estou em São Luís. O senhor pode visitar a gente? Nós compramos seu livro, assim. Eu digo, com certeza. Quando eu cheguei lá, era o casal de pastores. E a filha já estava há um mês dentro de um quarto, já não estava mais tomando banho, já não queria mais viver, aquele negócio todo. Profunda depressão. E ela comprou o livro para a filha. A filha não queria ler, porque o depressivo não quer ler. O depressivo não lê. A gente tem que estudar
Tem que ver outras estratégias para alcançar a mente deles, né? E ela foi lá e começou a ler um capítulo do livro. E despertou nela o interesse. E ela disse, quem é o autor? Aí falou e tal. Foi que a mãe me ligou porque ela queria falar comigo. Eu fui até lá no apartamento deles, conversei com ela. Ela se converteu, foi curada. Hoje ela é líder de ministério de louvor da Igreja dos Pais. Então, para mim, só esse testemunho já valeu a pena ter escrito este livro. E eu não tenho mais esse livro, vendi todos. Mas tenho em e-book. É só lá ir no meu Instagram, né? Lá na bio, acessa. Ele tá baratinho, apenas R$12,90. Muito barato. E mais feedback já veio, com certeza. Muito mais. Já veio. Com certeza, valeu a pena. Hoje o senhor entende por que escreveu o livro. Hoje eu entendo. Entendeu? Por que Deus lhe usou para escrever o livro. Já tem gente pedindo para escrever o volume 2, né? O volume 2 vai ser Laço Passarinheiro Experiência. São as minhas experiências na área de libertação. É cada coisa assim que muita gente não vai acreditar. Esse livro foi em que ano você escreveu? 2019. 2019. Período da pandemia, né? Não. Período da pandemia. Período da pandemia. Não, na verdade foi um pouquinho antes. Porque a pandemia foi 2021, né? 2020. Um pouquinho antes. E a pessoa lá da origem que o senhor entendeu do livro, como é que tá hoje? Tá na nossa igreja, tá liberta. Graças a Deus. Entendeu? Ela era de uma igreja, né? Ela não estava desviada, mas ela estava com problema espiritual. Né? E hoje ela, graças a Deus, uma serva do Senhor, tá liberta em nome de Jesus. Que bom, que glória. Uma das coisas que eu falo aqui, Kelso, é que muitas pessoas, muitos líderes, pastores, têm dúvidas sobre a questão de possessão de crente. O crente, uma vez crente, fica possesso? Satanás tem acesso a essa pessoa? Como não? Quando você aceita Jesus, você aceitou um plano de salvação. Você está salvo. Mas tem muita gente presa. Tem muito crente que está como um passarinho numa gaiola. Canta, dá os seus pulinhos, come a comidinha, a água, mas estão presos. Não vão passar daquilo. Precisam ser libertos do laço do passarinheiro. Estão presos no passado, estão presos na ansiedade, estão presos em uma série de coisas, de sentimentos, ressentimentos. E esse livro vai dizer sim. Infelizmente, crente fica possesso. E tem muita gente com espírito maligno dentro das igrejas. Louvando, adorando ao Senhor, mas não conseguem se libertar. Isso é forte, ó. Isso é forte. Dá um corte aí, viu? Isso é forte. Por isso que às vezes a gente vê a pessoa com 10 anos de igreja, 15 anos, e a gente vê às vezes uma pessoa com uma semana, 10 dias, totalmente diferente. Totalmente diferente. Existe pessoa que você for fazer libertação, ela vai cair possesso o tempo todo. Crente, dizimista, ceia, tudo. O que acontece? Está presa. Está preso. Presa no laço do passarinheiro. Agora, é claro, existe algumas doutrinas, algumas pessoas que dizem assim, não, mas é impossível Satanás trocar no crente. Vai nessa. Não. Mas lembrando, né, pastor, que o livro também não é por si só a solução dos problemas. Não é por si só. Aqui ele é uma ferramenta, aqui ele é um instrumento, né? Teve uma senhora casada, né, separada, que ela disse, pastor, se eu tivesse lido este livro antes, eu não teria perdido meu marido. Eu teria salvo meu marido, porque hoje eu entendo que ele estava preso. E eu seria um canal para libertar ele. Meu Deus. Que doido. Eu fiquei com muita vontade agora de ler o livro. Vou ler o livro. Não, é tremendo. É tremendo. Pastor, e também aí a questão Associação de Pastores, o senhor faz parte, né? O senhor é membro, né? Isso, eu sou membro, agora estou como presidente, exatamente. Escolhido. O senhor entrou pro biênio de 2023 e 2024? É 2 anos lá ou não? Não é biênio? São 2 anos. 2 anos, São né? 2 anos e pode ser renovado. Né? Então eu já fui presidente, né, de 2012 a 2014. Aí depois tiveram outros sucessores e agora eu retorno. Como é que está a Associação de Pastores? Faz parte realmente, literalmente, todos os pastores de Pinheiro, da região ou não? Não. É uma associação. É para o pastor que quer. Né? Então nós temos hoje uma faixa de uns 13 a 14 pastores que fazem parte da associação. Então nós estamos retornando. Depois aí da período da pandemia, né? Claro, temos uma parada, mas estamos retomando aí. Agora é uma associação muito abençoada, né? A gente sempre apoia os pastores que estão chegando, a gente está apoiando, né? A gente conversa, porque o pastor precisa de apoio. Então a associação vem exatamente para isso, para dar uma base, para dar um apoio, recepcionar os novos pastores, aqueles que estão chegando, aqueles pastores que porventura tiverem com dificuldade também.
além de estar engajado nos problemas espirituais, sociais, né, da nossa cidade. E tem alguma programação já aí futuramente que vai ser organizada, idealizada pela Associação de Pastores? Isso, nós nos reunimos, né, periodicamente, uma vez por mês, e nós decidimos ontem, inclusive, fizemos uma reunião, decidimos que nós vamos fazer um clamor pela cidade, no dia 9 e 10 de junho, né, vai ser na praça, pretendemos fazer na Praça da Família, onde nós vamos colocar ali uma tenda para fazer uma vigília de 24 horas ininterruptas, né, e outros serviços espirituais sociais que nós vamos proporcionar à cidade. E a Marcha para Jesus vai voltar? Porque teve um período que não aconteceu, né? Isso, né? Antes Da pandemia, no da período pandemia, da pandemia. depois, O que acontece? A gente precisa repensar a marcha, né? Porque as últimas marchas a gente percebeu que a gente estava perdendo o foco e o objetivo, né? Se popularizou, isso é bom, né? Foi uma conquista muito grande, virou um evento da cidade, né? Um evento muito esperado, muito cobrado, mas por conta disso também, né, virou um evento pelo evento. Então a gente precisa repensar, porque a Marcha para Jesus, ela tem acima de tudo declarar que a cidade é do Senhor Jesus Cristo, pedir as bênçãos de Deus, né? Pedir para que o mal saia, abençoar toda a cidade. Mas por último, a gente estava vendo que isso já não estava mais acontecendo. Ficou a marcha pela marcha, o show no final, então a gente precisa pensar, repensar sobre a volta. Eu não sei se esse ano vai ter, Isso. né? Mas talvez ano que vem. Mas a gente vai fazer primeiro todo esse trabalho espiritual na cidade. Pô, até porque a Marcha para Jesus já acontece em vários lugares, né? Também. Vários lugares. Então, Pinheiro, como por se tratar de uma cidade polo, uma cidade grande, né? Precisa até desse grande evento. Pinheiro se tornou a cidade com a maior marcha para Jesus da Baixada, né? Na verdade, a segunda maior marcha, a primeira de Imperatriz. E nós ficamos com a segunda maior marcha no Maranhão. A gente precisa fazer esse evento, até porque, infelizmente, Pinheiro ultimamente é conhecida por coisas que não convém, né? Sim. Então, ou seja, ficar conhecida depois, daqui a pouco, com esse grande evento, mas que pode sim, fique tranquilo. Mas um evento que realmente a gente sinta a presença de Deus, né? Um evento que realmente a gente vê que o foco e o alvo é Deus. Não é político, não é partidário, não é pessoas, e sim Deus. Sim. Esse é o objetivo, né, pastor? Esse é o objetivo. A gente até falando agora a questão de política, pastor, que eu queria que a gente entrasse já nesse assunto, questão de religião e política, né? Andam junto? Tem como andar junto ou não? Nunca se separaram. Nunca. Nunca se separaram. Mas por que tem crente que diz e critica, por exemplo, um pastor, um líder que entra na política? Pois é. Falta de conhecimento, falta de ler a palavra de Deus, né? Preconceito, entendeu? Como que a religião pode ser separada da política, se nós precisamos da política, assim como a política precisa da religião? Há um interesse por detrás disso de não querer envolver a igreja e sua liderança na religião. Mas Jesus, ele foi 100% religioso e 100% político. Por exemplo, vamos entender como é que era a política no tempo de Jesus, para a gente saber se ele se envolveu ou não com a política. Então, ali na Palestina, onde a maioria do povo de Israel ali estava, no tempo de Jesus, né, havia uns partidos políticos religiosos, ou partidos religiosos políticos. Né? E Jesus nasceu nesse contexto de uma política muito forte. Até porque a Palestina foi invadida por Roma, e Roma era uma nação política e precisava se organizar muito bem para dominar as cidades, estados que eles estavam ali, né, com seus interesses. Roma era muito esperta, invadia as cidades, né, deixava os artistas, os filósofos e os religiosos vivos, porque havia um interesse com relação a isso, para eles dominar. Eles não dominavam somente pela espada, mas dominavam pela cultura, pela política, pelas ideologias da época. Então, vamos deixar esse pessoal vivo para que eles, com a sua influência política que eles têm, nós possamos dominar, sem matar muita gente. Se for preciso, mata-se. Então, Jesus nasce nesse contexto. Havia os partidos. Por exemplo, havia o partido
político-religioso dos herodianos. Havia o partido político-religioso dos saduceus, dos fariseus e dos zelotes. Haviam outros menores. Então Jesus ele nasce no meio desse sistema político. Então vamos lá. Os herodianos eram partido político que apoiava a dinastia de Herodes. Eles diziam que era fundamental que Roma dominasse Israel, porque Israel por si só não tinha condição financeira, econômica e política para se sustentar. Então precisava do governo romano, entendeu? E esse partido ficou conhecido como herodianos, entendeu? Entendi. Apoiavam os Herodes, a dinastia dos Herodes, né? Havia os saduceus, esses eram os mais perigosos. Exato. Né? Os saduceus eram formados por sacerdotes riquíssimos que precisava também de Roma para manter o seu poder. Eles tinham colúnio com Roma, interesses políticos com Roma e também religiosos. Né? Então, Jesus incomodou esse pessoal demais, os saduceus. Primeiro, porque eles não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida, né, na vida após a morte, da ressurreição, e não acreditavam em anjos. Eles eram muito materialistas. A vida era aqui e acabou. E Deus não tinha grande influência na vida das pessoas. Cada um poderia viver da forma que bem quisesse, que Deus não ia incomodar. Porém, acreditando em Deus, sendo estudioso da palavra, mas com essa filosofia. Você é livre. Né? Parece muitas religiões que a gente vê aí. Você é livre, você pode viver da forma que você quiser, que Deus vai aceitar tudo que você faz. Exatamente. Né? Qualquer coisa procura ele, mas ele não vai influenciar, não. Isso. Tá bom? Porque ele te ama, ele é amor. Exatamente. Então, os saduceus, eles eram muito perigosos, porque era uma representação sacerdotal riquíssimos, e tinha uma influência econômica, política, cultural e religiosa no povo. Foi os primeiros que tentaram, que desejavam muito a morte de Paulo, né? Sim, sim. Justamente por isso. Que Por Paulo isso. estava pregando a ressurreição, pregando o evangelho, pregando. Falando sobre anjos, essas coisas, e os saduceus não acreditam em nada disso. Nada disso. Aí vem os Não fariseus. acreditava, né? Aí vem os fariseus, formados por religiosos, né, da idade, classe média, né? E aí o que acontece? Esses eram já muito religiosos, valorizavam a tradição, acreditavam na ressurreição, acreditavam nos anjos, né? Jejuavam, oravam, tinham toda aquela demonstração de religiosidade, porém achava que Israel não poderia ser dominado por Roma, né? De vez em quando eles se rebelavam com relação ao domínio romano. Eles não gostavam dos republicanos, que eram pessoas contratadas principalmente pelos saduceus, pelo governo romano, para cobrar imposto. Eles odiavam os republicanos, os cobradores de impostos, tanto que eles comparavam junto com os pecadores. Exatamente. E foi com esse pessoal que Jesus mais andou. Exatamente. Republicano e pecadores. Amigo de pecadores, porque ele era amigo dos republicanos. Né? Então, Jesus andou ou não andou com os políticos? Andou. Ele não ficou alheio a isso. Entendeu? Aí tem também... E nesse tempo também a gente teve muito. Teve os governadores, né? Teve o governador que era... Pilatos não. Pilatos foi governador, né? Também não. Era assim. Era Tibério. Teve Augusto César quando ele nasceu. Isso. Herodes era o governador. Herodes era governador. A Herodes morre. Jesus volta. Aí passa a ser Pilatos. Pilatos, exatamente. Né? Ou seja, se nesse tempo já tinha o nome de governador, né? Que pois é, já havia. Também entende isso. Entendeu? E Jesus estudou. Todo mundo pensa que Jesus não estudou, que ele era analfabeto. Jesus estudou. Há um ensinamento bíblico, né? Há uma vertente na teologia que diz que o batismo de Jesus foi a formatura dele, porque o mestre não poderia ensinar se antes não renunciasse através do batismo. Tanto que Jesus obedeceu todo. Então ele fez praticamente quase o sistema que nós fazemos, né? A gente entra cedo na escola. Um judeu ele tem que saber a Torá com 5 anos de idade. Ele já começa a entender algumas coisas. Então ele vai passando pelos graus da escola da época até se tornar um mestre.
e a formatura é nesse dia. Exatamente. Entendeu? Aí ele começa a desenvolver o ministério dele a partir do batismo, que ele recebe o Espírito Santo e começa a fazer os seus milagres, os seus ensinamentos. Antes disso, você não vê Jesus fazendo isso. Por quê? Porque ele estava estudando. Aí um recado para os pulpiteiros. Jesus estudou a palavra do Senhor. Quando Jesus entrava numa cidade, chamava ele de quê? Rabi. Chamava de mestre. Porque ele se vestia como tal. Naquela época, as pessoas eram identificadas pelas suas vestimentas. O profeta tinha sua vestimenta, os mestres tinham sua vestimenta. Todo mundo achava que Jesus se vestia muito simplesinho. Ele se vestia conforme a profissão dele da época. Ele era mestre. Então ninguém sabia quem era Jesus, na sua essência, mas chamava ele de mestre. Rabi, ou então filho de Davi, né? Que alguém estudou sobre ele. Então Jesus ele é identificado através da sua vestimenta. Jesus estudou. Jesus estudou. É por isso que também tem muitas passagens que ele diz assim, eu digo que isto é verdade, assim como está escrito nas Escrituras Sagradas. Por quê? Porque ele estudou a palavra. Estudou. Em verdade, em verdade. Né? Porque tinha que confirmar duas verdades. A verdade da palavra de Deus e a verdade do próprio Deus, confirmando a palavra. Por isso que ele falava, em verdade, em verdade. Entendeu? Então Jesus andou nesse meio, conversou com esse povo, andou com esse povo e confrontou esse povo. E tinha os zelotes. Os zelotes eram mais radicais, né? Era contra o Império Romano em todos os aspectos. E usavam da arma, matavam, sequestravam para impor suas forças. Aí Jesus teve um grande problema, porque ele chama Simão o Zelote. Pedro fazia parte do partido político dos zelotes. Era violento, tanto que ele corta a orelha do soldado. O soldado quando vai pegar Jesus. Entendeu? Então Jesus tramitou. Se tu me permitir, eu quero falar aqui uma passagem que vai confirmar esse Jesus andando no meio desses políticos. Em Mateus capítulo 22, versículo 15, diz assim: retirando-se, pois, os fariseus, tomaram conselho entre si sobre como surpreendê-lo em alguma palavra. E enviaram-lhe a ele os seus discípulos, juntando com os Herodes, dizendo: mestre, sabemos que és verdadeiro e instruído a verdade acerca do caminho de Deus, sem procurar favorecer ninguém, porque não te baseias na aparência do homem. Diga-nos, pois que te parece, é permitido pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a maldade deles, disse: hipócritas, por que me experimentais? Mostrai-me a moeda que é usada para pagar o imposto. E eles lhe trouxeram um denário. Perguntou Jesus: de quem é esta esfinge e inscrição? Eles responderam: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, para César o que é de César e para Deus o que é de Deus. Então vamos entender. Jesus está agora no meio de dois partidos políticos, né? Os fariseus, né, que levaram os herodianos para testar Jesus. Os herodianos dizem que o povo de Israel tem que pagar imposto. Os fariseus diziam o contrário, que não tem que pagar imposto. Então, dependendo da resposta, ele ia ser preso ou morto ali mesmo. Então, foram testar Jesus para pegar ele em alguma coisa. Jesus já tinha observado a malícia da pergunta. A malícia dele. Da pergunta. Então, é lícito cobrar imposto ou não? Para os herodianos, é. Para os fariseus, não. Jesus disse: vocês são muito hipócritas. Né? Vocês são uns partidos muito hipócritas. São os políticos muito hipócritas. Então, vamos lá. Pega a moeda aí. O que está na moeda? César. Então, herodianos, vocês que dizem que a gente tem que pagar imposto, paga-se imposto. E vocês que dizem que não é para pagar imposto, pague a Deus. Dê a Deus o que é de Deus. E dê a César o que é de César. E dê a César o que é de César. Jesus foi político ou não foi? Jesus não tratou de economia? Verdade. Entendeu? Agora, Jesus tem um conselho aqui para quem quer entrar na política. Né? Olha o que eles dizem. Olha um conselho aqui para você aí que quer entrar na política. Mestre, sabemos que és verdadeiro
e instruis a verdade acerca do caminho de Deus, sem procurar favorecer ninguém, porque não te baseias na aparência dos homens. Está aqui uma dica. E os próprios fariseus viram em Jesus. Políticos viram isso em Jesus. O que? Ele era verdadeiro, ele instruía a pessoa à verdade, não se preocupava em favorecer partidos, né? E não se baseava na aparência dos homens. Então, quem quer entrar para a política está aqui. Exato. Está bem aqui. Os próprios fariseus falando a postura de Jesus diante da política. E é necessário que aquele que entre para a política seja um cristão político. Porque senão ele vai inverter o negócio lá dentro. Ele vai se tornar um político cristão. Entendeu? Então ele tem que ser um cristão político. Ele está ali com uma função. Ele está ali com uma função. Existe um dom que é pouco falado, pouco divulgado. É o dom de governo. São pessoas que recebem esse dom de Deus para governar cidades, estados e nações. É um dom especial que Deus dá. Ele consegue administrar coisas que ninguém consegue. Ele consegue trazer soluções para uma cidade que ninguém consegue. É um dom. Agora, por que esse dom não é muito falado na igreja? Porque muitos não conhecem esse dom e não valorizam. E não estimulam as pessoas a buscarem esse dom. Principalmente aqueles que já têm um viés, um chamado para a política. Deus dá esse dom para aqueles que têm um chamado para isso. É dons de governo. O que é mais falado na igreja? Dom de profecia. Dom da cura, né? Entendeu? Dom de profecia, dom da cura. E esquece o dom de governo. Então esse dom de governo são para aquelas pessoas que têm um chamado para governar. E nós temos pessoas na nossa igreja com esse dom. Agora precisa ser trabalhado, precisa ser valorizado. E colocar essa pessoa lá para ser um representante de Deus. Pastor, então o grande problema talvez esteja dentro da própria igreja, é isso? Dentro da própria igreja. Porque nós estamos num país onde mais da metade da população ou é católica ou é evangélica. Ou é evangélica. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento. Entendeu? Ou que tá o livro, né? É o livro. Tá preso lá na gaiola, preso. Né? Ou seja, Entendeu? não conhece a realidade. Não tá... São pessoas que estão indo todo domingo na igreja, mas que não oram, não lê a Bíblia, não tem um entendimento profundo da palavra. Cara, isso é muito sério. Isso é muito sério. Agora, eu acredito que a maioria das pessoas não gostam dos seus líderes se envolver na política. É com medo desse político se corromper. Porque o sistema é forte. Ele é muito forte. Então... E também, talvez, quando das repercussões negativas. Porque quando um pastor, por exemplo, ele é acusado de corrupção, isso pega muito mal. Pega muito mal. E as ovelhas que amam o pastor não quer isso para ele. Entendeu? Ela prefere ter o pastor na igreja deles, né? Ministrando para eles, cuidando deles, do que se decepcionar lá na frente. Porque se esse pastor ou esse líder for um político cristão, a probabilidade dele se corromper é muito grande. E ele vai ser muito testado, né? Vai ser muito testado. Ele vai ser criticado. Jesus foi testado. Jesus tinha uma posição política. A do reino de Deus. Então, essas pessoas, esses partidos mataram... a morte de Jesus, ela tem 3 pilares. Uma pela vontade de Deus, para salvar o homem. Né? Outro, ele foi morto por questões religiosas, porque os saduceus começaram a discordar, os fariseus começaram a discordar, então ele incomodou a questão partidária, religiosa, e também política. O que Pilatos fez? Vamos acabar logo com essa história bem aqui, porque se isso chegar ao meu superior, eu estou lascado. Ele agiu nas 3 áreas e morreu por causa das 3. Para nos libertar das 3. Entendeu? Falando que nós precisamos também confrontar, através da palavra, todo esse sistema, sem se corromper. Porque eu vejo, trazendo mais para a atualidade agora, quando um líder religioso se coloca à disposição, por exemplo, ele às vezes não leva muito sucesso. Porque o próprio crente não vota no crente. Não vota.
Entendeu? Por isso que é necessário despertar na igreja, valorizar as pessoas que têm dom. Porque o fato de ser pastor, ser conhecido, ser famoso, não vai garantir Verdade. ele ser eleito. A própria igreja pode boicotar por medo do seu pastor se corromper, ou de achar que realmente não se deve envolver política com religião, entendeu? Então é necessário que o pastor tenha esse chamado, é necessário que o pastor tenha esse viés, esse chamado de Deus. Não digo nem vontade, eu ia falar vontade, não digo nem vontade, porque vontade, ele não vai fazer a vontade dele se ele for só por isso. Existe por detrás dos personagens políticos o partido. O partido é muito forte. Se ele não tiver peito, se não tiver dignidade para confrontar o partido vai partir ele. Entendeu? Ele não vai conseguir muita coisa. E deveria até ter também, por exemplo, acho que um partido mais voltado para isso. Sim. Por exemplo, nós tinha o PSC, até fui filiado uma vez, que é o Partido Socialista Cristão. Hoje não existe mais, né? O Partido PSC, ele não conseguiu a cláusula de barreira, ele teve que fazer uma fusão com outros partidos. Mas deveria ser interessante ter um partido voltado exclusivamente para cristão, né? Sim. Que ajudaria muito Sim. mais, né? Porque, assim, o que é a política? Né? É o poder sobre uma cidade. É a arte de influenciar. Então, a política, ela é formada por classes. Então, existe a classe política dos professores, dos militares, da sociedade mais pobres, das pequenas causas, né? Da minoria. Por que não existe democraticamente, né? Ou não quer que exista a classe dos religiosos? Se na Bíblia tinha. Porque quem nos representa? Nós não temos uma representação. Nós temos uma bancada. Ainda bem que nós temos uma bancada evangélica religiosa que está ali confrontando. Mas ainda assim é muito pouquinho. Né? São poucas pessoas que têm essa coragem de dizer: eu sou crente, eu sou pastor e eu estou aqui e não vou deixar projeto tal que vai prejudicar o reino de Deus, prejudicar a igreja. Então, por que nós não querem deixar que os pastores, que os líderes sejam políticos? Para que a gente não tenha uma representação. Porque a nossa representação, e aí tem um pouquinho de culpa nossa, né? Eu falo das gerações passadas até nós também, de a gente pregar muito o reino de Deus, céu. Venha o teu reino, é para o céu? Se está vindo é para algum lugar, não é subindo. Suba ao teu reino, venha o teu reino sobre a terra. Então nós somos terra, nós não somos anjos, nós somos pessoas. Deus age também no material, não no materialismo, mas no material. Quer dizer que eu vou ter tudo no céu e deixar aqui a terra para quem? Se a terra é nossa. Então nós devemos sim, de uma forma organizada, termos uma representação. Inclusive aqui em Pinheiro. Nós não temos uma representação da classe religiosa evangélica, católica eu nem sei, mas evangélica nós não temos. Nós temos? Não temos. Nós não temos uma organização. A associação ainda não tem essa característica política. Vamos trabalhar para isso. Vamos apoiar sim. E vamos ajudar. Esse é um dos meus propósitos, junto com a associação. Vamos saber quem são os crentes que têm esse dom, que têm esse chamado, e vamos apoiar. Não vamos descriminalizar, não. Pastor, mas lembrando que isso não é assunto para ir para o púlpito, né? Bom, depende. Depende. Por que esse assunto político só vai para o púlpito no período da política? Se ele só for para o púlpito no período da política, então o pastor está sendo pulpiteiro. Ele está usando o púlpito com um objetivo político. Mas se da minha prática para entendimento do reino de Deus, da Bíblia, ser uma prática minha falar de política e não de políticos, aí é outra coisa. Eu posso ter uma posição política e falar de política no púlpito, usando como exemplo, como eu falei, toda uma história aqui para a gente ter entendimento. Eu posso fazer uma pregação dessa. Gente, nós vamos entender agora sobre política no tempo de Jesus. Para a gente fazer uma comparação, quer dizer, precisamos ensinar. Entendi. O sacerdote, olha, Kelso, 2 Crônicas, capítulo 15, tem a história de Asa. Logo no início, se não me engano, no capítulo 22, se não me engano, logo no início diz assim: e o povo estava sem Deus.
Porque os sacerdotes não ensinavam a palavra. Por isso havia perturbações e angústias no povo de Israel. Então vamos lá. Por que o povo estava sem Deus? Porque os sacerdotes não ensinavam a palavra. Não tinha sacerdote mais ensinando a palavra. É o que acontece hoje. Os pulpiteiros não ensinam a palavra. Ensinam seus coaches, suas técnicas de alta ajuda, a sua grande maioria. Entendeu? O povo estava sem Deus não é porque não tinha profeta. É porque não tinha quem ensinasse. E nós, pastores, temos que ensinar sim, dentro de uma programação dos nossos cultos, colocar assim este assunto. Por que não? Agora, um pastor falar disso só no tempo de política, ele está sendo pulpiteiro. Aí está errado. Aí está errado. Né? Usar a palavra de Deus. Fazendo um sensacionalismo. Sensacionalismo. Usar a palavra de Deus para que a igreja vote em pessoa tal. Entendeu? Não pode ser assim. Você tem que ter uma prática de ensinamento em todos os assuntos, econômicos, sociais e políticos. Faz muito sentido. Faz muito sentido, até porque se isso acontecer, se tivesse acontecendo, né, talvez a gente não teria hoje alguns pregadores, alguns líderes religiosos defendendo políticos. Eu não vou citar nomes aqui, que eu não quero entrar nessa discussão, mas defendendo, por exemplo, alguns políticos que defendem o aborto, que defendem a legalização da maconha, que chegou até a cogitar o fechamento de igrejas. Sim. Ou seja, se talvez tivesse sendo feito essas pregações, o entendimento estava muito mais claro. Então, porque eu, particularmente, na eleição passada, né, ano passado, eu tive uma discussão no Instagram com uma pessoa que é evangélica, que é crente, entendeu? Ela votou aí no candidato X, eu votei no outro candidato, e eu não estava entendendo por que ela votou naquele candidato. Eu digo, por que tu vai votar nesse candidato? O candidato ele defende o aborto, ele defende a legalização da maconha, ele quer o cidadão desarmado, essas coisas tudo. E ela foi dizendo que não, que isso é tudo mentira, que não sei o que e tal. Eu cheguei à conclusão, eu digo, ou ela não entende de política, ou ela não entende da palavra. Da palavra. Entendeu? Da palavra. Por quê? Porque a palavra, ela abre a mente da pessoa para a verdade. Entendeu? Então, eu não posso... Só rapidinho, só para ficar bem claro como a palavra realmente, por exemplo, lá no começo, pastor, eu tenho muita ligação com a direita, vamos com o viés de direita e tal, essas coisas. Mas lá no começo, eu era daquele grupo do bandido bom e bandido morto. Eu fazia publicação nas redes sociais. Mas depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu disse, não, cara, eu tô errado. Eu não posso desejar isso. Só quem pode tirar a vida é quem dá a vida. E quem dá a vida é Deus. Como é que eu vou desejar a morte de uma pessoa? Hoje eu não defendo mais isso. Ou seja, a palavra, através da palavra que eu tive esse entendimento. Hoje eu já não defendo. Tem pautas da direita, apesar que eu tenho muita ligação com a direita, mas tem pauta da direita que eu não concordo. Por quê? Por causa da palavra, que eu entendi isso. Eu costumo dizer que o cristão, ele não é de direita nem de esquerda, ele é de cima. Exatamente. Né? Recebendo as coisas de cima, ele age com justiça. Entendeu? Então nós não podemos pregar a morte de ninguém. Exatamente. Apoiar que as coisas sejam resolvidas através da morte. Né? Mas que a justiça seja feita para aquele que mata, para aquele que rouba, né? Para aquele que foi injusto. Enfim, a justiça é o pilar, né? Inclusive da palavra de Deus. Exatamente. Entendeu? Porque se eu começar a ser um pastor liberalista, entendeu? Eu vou dizer que Jesus não mereceu ou mereceu estar naquela cruz. Entendeu? Porque o pastor liberalista, ele começa a flertar com essas ideologias. Não importa o que o cara faz, importa que ele é bom. Né? Então tá liberado, aquele negócio todo e tal, ele começa a flertar com a política de uma forma completamente errada. Entendeu? Então, se eu for também pro lado da direita, no pensamento mais radical, eu vou dizer, então Jesus tinha que morrer mesmo. Exatamente. Entendeu? Jesus tinha que morrer mesmo. Perfeita essa colocação. Entendeu? Jesus precisou morrer, não é que ele tinha que morrer. Ele precisou morrer, que não tinha outro meio de salvação. Ele precisou morrer. E morrer injustamente. E se a gente for pegar o plano político, o plano governamental, ele é muito injusto.
Entendeu? Ele é muito injusto, porque muitas vezes eu não estou aqui querendo passar a mão na cabeça de ninguém. Mas tem muita gente que é levada ao crime. Tem que ser preso? Tem que ser preso, tem que pagar. Né? Os fins não justificam, nesse caso, o meio. Né? Tem que pagar. Agora, se a gente for ver, é uma crueldade muito grande. Cadê? A gente pode tirar assim, perceber o seguinte: qual é o plano de governo que nós temos para as crianças? Nem programa mais infantil tem. Não tem. A nossa geração assistia filme animado Tom e Jerry, que não fazia mal para ninguém. Hoje esses meninos assistem o quê? Eu nem sei. Olha, eu fiquei muito preocupado. Eu, como professor, eu perguntei uma vez para uma aluna, né? Ela tinha uns 9 a 10 anos. Eu disse: qual é a tua inspiração artística? Porque eu sou professor de arte, né? Qual é a tua inspiração artística? Ela disse: MC Pipoquinha. Eu nunca tinha ouvido falar dessa MC. E eu fui pesquisar. Aí eu fui pesquisar. Eu digo: ah, que bom, que legal. Pipoquinha, parece coisa de criança, né? Meu Deus do céu. Eu não conheço. Meu Deus do céu. Eu fiquei preocupado. Não tô perdendo nada, né? Não tá perdendo nada. Vulgar. Ela é a rainha, não posso falar a palavra, mas ela é a rainha, né? Não vou nem... É complicado. Vulgar. É pior até do que a Anitta, no aspecto artístico dela, do que ela faz para poder ganhar seus seguidores. É pior. Então uma menina de 9 anos tem como referência a MC Pipoquinha, que outro dia falou que teve uma professora, inclusive, depois disso, teve um episódio que uma professora condenou as atitudes dela, e essa seguidora dela falou dessa professora para ela. Ela disse: olha, diz para tua professora que eu ganho 500.000 vezes mais do que ela. Né? Ela foi até cancelada aí, cancelaram alguns shows dela, aquele negócio todo. Então, a inversão de valores na mente das nossas crianças. Qual é o plano de governo que nós temos para adolescente? Graças a Deus, Deus seja louvado, que existe a igreja evangélica e a igreja católica. Esses prefeitos, esses governantes deviam valorizar mais as igrejas. Porque nós trazemos para nós esses jovens. Nas nossas igrejas estão os melhores cantores, os melhores músicos, eles aprendem lá. Quando já chegam, então se aperfeiçoam. A nossa igreja tem programação para jovem, nossas igrejas, né? Tem programação para jovem todo sábado. Me diz qual é o político que tem e qual é a política, qual é o prefeito, governador que tem uma programação semanal para os jovens. Cara, bem interessante isso. Nós conseguimos fazer um trabalho que político nenhum, prefeitura nenhum consegue fazer. Mas, no entanto, o que eles querem fazer? Não querem que a gente entre na política, não querem que a gente trabalhe, querem nos esconder debaixo do pano, porque, afinal de contas, nós não entendemos de política. Nós somos alienados, a nossa mente é fechada. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós temos um expoente do cristianismo aqui, um cara de peso, chamado Augusto Cury. Psiquiatra. E ele se converteu, tu soubeste? Ele se converteu. Como é que ele se converteu? Ele estava estudando as mentes das pessoas mais influentes do mundo. Ele resolveu estudar de Jesus. Agora tinha um problema. Jesus não escreveu nada. Entendeu? Aí ele começa a estudar a mente de Jesus na mente dos discípulos. Ele começa a conhecer Jesus através da mente de Pedro, a transformação que Pedro teve, a vivência, né, dos outros discípulos. No meio da pesquisa ele se converte. E ele disse: eu fui um dos maiores e piores ateus que pisou nessa terra. Eu já ia falar sobre isso. Estamos falando de um ateu, né? E ele dizia: e eu acreditava que a mente dos cristãos era desse tamanho. Aí ele termina dizendo o seguinte, isso está na internet, pode pesquisar. Ele termina dizendo: a mente dos cristãos é a maior mente, a mais genial, a mais aberta que existe na Terra. Psiquiatra, sabe o que está falando. Exato. Entendeu? Então a gente precisa se valorizar, seja onde for, na questão política, social, econômica também, porque nós estamos dentro da política, né?
Polis quer dizer cidade. Né? Governo da cidade. Política é o governo da cidade. Então nós estamos servindo da cidade. Se o cara for bom, amém. Se for mal, nós vamos, todo mundo vai sofrer. Inclusive também a igreja. Pastor, que fique bem claro, às vezes a gente percebe algumas pessoas dizendo, eu não quero me envolver com a política, eu não quero participar da política. Mas participar da política não é necessariamente ser político, ser candidato, por exemplo. Tem pessoas que às vezes realmente não têm esse chamado, não têm essa vocação, não têm esse desejo de ser candidato, mas de falar. Eu queria muito que a sociedade começasse a abrir a mente para isso, para falar da política, como às vezes a gente fala de religião, como a gente fala às vezes de futebol. A gente fala muito sobre futebol nesse país dizem que é o país do futebol. Enfim, por que a gente não fala muito da política também? Seria bem interessante o povo começar a falar nas rodas de conversas, né, em qualquer lugar, falar de política até dentro da sua própria casa, para os seus filhos começar a entender um pouquinho mais sobre a política, né? Falar de política incomoda governos, incomoda poderosos. Né? Por que querem calar os evangélicos com relação à política? Né? Porque falar de política, na mente deles, é falar da pessoa, do candidato. Ou então se candidatar para participar da política. Né? Política é a arte de influenciar. Então, a pessoa no cabeleireiro pode falar de política, né? No futebol pode falar de política. Vai na padaria, vai na feira, vai em qualquer lugar, fala de política. Mas os governantes, aqueles que já estão lá, não querem que a gente fale de política. Porque vai incomodar, vai abrir a nossa mente com relação às nossas escolhas políticas, né? E aí, por que também não falar? Já que participar da política é falar de política, por que nós, pastores, não podemos falar de política na igreja? Como uma prática, né? Por quê? Porque incomoda, não quero que a gente saiba sobre política, entendeu? Então, quanto mais pessoas estudando, buscando, relacionando, convencendo, representando, né, e aconselhando as pessoas que estão ou que querem entrar na política, né, a participar. Exatamente. Né? Nós vamos ter evangélicos que vai começar a assistir esse podcast, quando vê que o senhor está falando de política, vai desligar. Ele começou a falar de política, eu não quero saber disso. E não deveria acontecer o contrário, né? A pessoa se interessar, falar de política. Eu amo falar de política. Eu gosto muito de falar de política. Mas eu sinto que as pessoas, político, todo mundo é ladrão, eu não sei disso, eu não gosto de falar sobre política. E é isso que acontece. Às vezes não sabe o que está acontecendo lá no Congresso. Pois é, porque a política no Brasil ainda é muito romantizada. Eu amo o candidato tal. Então não importa se ele é ladrão, não importa se ele é corrupto. Eu amo. Política não é isso. Política não é você defender um candidato. É você colocar ele lá dentro para que ele defenda você. Suas pautas. Não é você que tem que defender o candidato. É o candidato que defende você. Então a gente ainda está... A política no Brasil ainda está muito romantizada. Não pode ser assim, né? Nós temos que realmente falar de política para ver se os nossos representantes estão fazendo aquilo que realmente eles foram colocados através do voto do povo para estar lá. Entendeu? E eu vou aqui dar uma dica para quem não gosta quando se fala de política, principalmente quando se trata de evangélico. Você conhece o partido do seu político? Ou você conhece o político? O partido é mais perigoso do que o político. Você sabe quais são os políticos que fazem parte do partido que manda no seu político? Do político que você ama? Você sabe o quanto ele tem que se sujeitar e às vezes quebrar princípios pela qual ele foi colocado lá por você? Ele tem que desfazer aquilo que ele prometeu pelo seu voto? Então, antes de conhecer o seu político, conheça o partido da qual ele faz parte. Pronto. Aí você pode falar de política. Verdade. Faz muito sentido isso. Muito sentido. Porque nós temos partidos aí que, meu Deus do céu, é partido das trevas. Né? Partido das trevas. Temos partidos extremistas. Temos partido de centro. Aquele que fica na onda. Mas está sempre mandando. Sempre mandando, fica ali, neutro. Esses daí são perigosos demais. Né? Então, assim como na Bíblia Jesus lidou com os partidos, né, nós também. Então, o meu conselho é esse. Evangélico, não é evangélico, católico, todo mundo participe da política estudando o partido do seu político. Aí você vai ver
né? Você vai ver muita coisa. Pastor, e é bom também se interessar mais do que está acontecendo lá em Brasília, né? Estudar, pesquisar, ler um pouquinho, até para ter mais condições de quando for exercer a cidadania do voto, ter mais condições de realmente exercer o voto com consciência, né? Saber o que o político fez durante 4 anos e saber também o que aquele candidato está querendo fazer. Eu aconselho, antes de chegar em Brasília, chegue na Câmara daqui primeiro. Exatamente. Veja o que está acontecendo, né? Vá pelo menos uma sessão. Eu estou com esse alvo aí, né? Eu estou com esse alvo de assistir pelo menos uma vez por mês uma sessão. Porque eu acho os vereadores, a função do vereador, ele é fundamental. Muito. Ele é fundamental. Se um vereador se corrompe, né? Se ele se deixa levar pela corrupção, ele acaba com uma cidade. Ele é o órgão fiscalizador. Ele por si só, embora sendo do partido do prefeito, se ele não se opor, ele não é prefeito. Ele é uma base que ajuda. Ele não é oposição. O vereador, independente do partido dele, se é do prefeito ou não, ele tem que ser oposição. Ele é um órgão fiscalizador. Ele não pode agradar o prefeito. Ele tem que fiscalizar o prefeito, porque eles foram colocados para lá. Então, se esse pessoal que está lá não funciona, acabou. O prefeito vai fazer o que bem quiser. E nós vamos pagar muito caro com relação a isso. Então, antes de chegar em Brasília, veja como é que funciona e qual é a função do vereador. Esses caras, a gente tem que estar em cima deles. Para corroborar com o seu comentário, né? Uma vez eu vi um vídeo, pessoa colocando a palavra vereador e ele separou. E se a gente for separar, veador, você veador. Então, vereador é veador. Vereador do povo. Vereador do povo, vereador da sociedade, vereador do outro. Então, ou seja, a importância do vereador. Né? Mas às vezes na prática não acontece. A gente vê pessoas se perpetuando no poder, décadas e décadas, às vezes passando de geração para geração, pai fica lá 10 anos, Sim. depois bota o filho, fica mais 10 anos, e o sofrimento continua da sociedade, né? Ou seja, a sociedade não tem realmente esse costume, né, de assistir sessões. Eu sempre vou, eu gosto muito. Não é um dos melhores atrativos, né? Dos melhores programas, não é um dos melhores programas. Mas é importante ir, né, pastor? Eu participei de alguns como presidente da associação, né, na gestão passada, na minha primeira gestão. Eu vou te dizer uma coisa. É horrível. É horrível. É horrível como esse pessoal tem tanto poder e agem de forma tão irresponsável. Entendeu? Não tem respeito, às vezes a pessoa tá falando lá, os outros não estão nem ligando, não estão nem escutando. Você indo lá, você vai entender por que Pinheiro está do jeito que está. Você não vai conhecer a cidade de Pinheiro se você não for na Câmara. Como a coisa pública é tratada, como os projetos são votados ou não votados, como as coisas acontecem, como o conceito do que é público, do poder público, é tão desvalorizado ali. Eu me senti desvalorizado na Câmara. Eu não me senti representado. Entendeu? Não me senti representado pelo descaso com a coisa pública. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Em uma dessas gestões aí, eu fui num... Como é que se chama? Um acerto de conta, né? Como é que se chama? Audiência. Uma audiência, né? Para ver os gastos públicos. Audiência pública. Meu Deus, eu fiquei muito decepcionado com aquilo. Aquilo não é uma prestação de conta. Saiu tanto para isso. Sim, mas isso fez o quê? Saiu tanto para isso, foi gasto tanto, mas não especifica exatamente para onde o dinheiro foi. Né? E quem estava falando, mostrando, estava mostrando. Os outros vereadores, cada um com seu celular, outro conversando com o seu quê. Uma bagunça, uma desordem. Eu, como professor, não aceitaria uma sala daquela. Mas fique bem claro, viu, gente? Isso, infelizmente, não é só em Pinheiro. É no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Inclusive lá no Congresso. Por isso que eu estou falando. Na Câmara dos Deputados. É o descaso público em todas as suas camadas. E é uma coisa horrível.
Então, quer entender Brasília? Vai na câmera daqui. De Pinheiro. Realmente faz muito sentido, muito sentido. Pastor, e como é que o senhor vê hoje, falando ainda com claro e evidente, continuando esse assunto que é bem importante, política e religião, mas como é que o senhor vê hoje as ações lá no Congresso, principalmente da bancada religiosa? Ou tá difícil ainda colocar em prática, colocar pautas importantes para serem votadas? Isso. Eu vejo como um trabalho formiguinha, porém muito importante. Graças a Deus que nós temos uma bancada, né, evangélica ali. O senhor teria algum político lá, essa bancada, para sugerir, para quem comece a acompanhar fulano de tal ou não? O senhor prefere não? O senhor prefere não citar nomes? Não, tem o Nicolas. Eu já acompanho, já o Nicolas. Né? Tem o pastor Marcos Feliciano. Tem o Malta. Né? Então, voltou agora o Malta, né? O Malta voltou. Senado. Entendeu? E seguir essas pessoas, você vai ter ideia do que eles estão combatendo ali. Né? Aí eu volto a afirmar. Qual a importância da classe religiosa cristã? E quando eu falo de cristã, eu estou envolvendo todos os segmentos da religião cristã. Está no meio e se envolvendo com a política. Porque existe mais de 120 projetos tramitando contra a igreja. Sério, pastor? Mais de 120 projetos contra a igreja. Seja mais específico. Como geralmente projetos de deputados, senadores, né? Mais de deputados, no caso, né? De esquerda, de partidos comunistas. Mas que tipo assim de projeto, por exemplo? Por exemplo, eu anotei aqui alguns. Isso. Eu vou anotar aqui alguns para você ver. Né? Aqui você tem acesso na internet. Isso, tá fácil. À vontade, pra né? pesquisar. Bom, leis a serem aprovadas em Brasília contra os princípios da igreja. Será proibido fazer cultos ou evangelismo na rua. E esse projeto é para mudar, ele é uma reforma constitucional. Porque na Constituição, artigo 5 diz que todos têm direito à religião. E pode professar essa religião sem nenhum tipo de ameaça. Pois eles querem mudar isso. É lei, será proibido eu fazer um culto na rua. Evangelizar nas praças, é proibido. Né? Outro, os cultos só devem ser realizados com portas fechadas. Você não pode mais abrir a igreja para as pessoas que estiverem passando, caso queiram entrar. Tem que ser um culto secreto. Né? Obrigação para pagar imposto sobre dízimo, ofertas e contribuições. Muita gente acha que isso é certo, mas é inconstitucional, é ilegal. Por quê? Você paga seus impostos? Claro. Claro. Então, o dinheiro que você paga já foi tributado. Então, você está doando. Como é que eu vou cobrar imposto de doação? É como se fosse 2 impostos. 2 impostos. E outra coisa, pastores são proibidos, a igreja evangélica principalmente, é proibida de receber qualquer tipo de ajuda estadual financeiramente. Esse pastor pode ser preso. Então, se a gente não recebe ajuda do município, Estado, União, quem mantém a igreja? E como é que eu vou cobrar imposto de quem já pagou imposto? Aí eles tiram, a justificativa deles está voltada em cima de alguns pastores, algumas igrejas, né? Alguns pregadores. Alguns pregadores, mas isso não é a realidade da maioria. Não são todos os pregadores que são ricos. Não é todo mundo que tem um jatinho, né? Que tem um jatinho. Entendeu? Então, essa é uma das leis. Outra, programas evangélicos só 1 hora por dia. Se você quiser fazer um programa evangélico na TV aberta, você vai fazer apenas 1 hora. Tu só vai incomodar durante 1 hora, acabou. Você não pode mais falar de Jesus em programa de televisão. Né? Pastor pode fazer programa de televisão se tiver faculdade de jornalismo. Que não é nem obrigatório. Não é obrigatório. Mas para pastor, tem que ser. Ele tem que ser jornalista. Pastores poderão ser presos se for denunciado por pregar dízimo, ofertas. Então você vai na minha igreja, eu estou pregando sobre dízimo, se você se achar incomodado,
Posso denunciar e você Você vai pode me preso. denunciar, Eu vou preso. eu posso ser preso. Está tramitando, né? Eu não posso mais falar sobre práticas que são condenadas pela Bíblia. Se eu estiver falando sobre prostituição e tiver uma prostituta na igreja, ela pode me denunciar, eu posso ser preso. Se eu estiver falando sobre a prática do homossexualismo, eu posso ser preso se alguém denunciar. Então, querem nos calar moralmente, economicamente e politicamente. Por quê? Porque a gente incomoda. E graças a Deus, né, que nas eleições passadas a igreja despertou. E é isso mesmo. Independente do candidato, né, a igreja tem que se despertar para a política. Falar aquilo que a gente falou agora há pouco. Porque nós somos uma classe que faz parte da polis. Eu fiquei muito feliz de ver muitos líderes religiosos se posicionando. Salvo alguns exageros. Isso, é lógico. Né? Mas muitos se posicionaram. Mas tem que se Que é posicionar. uma coisa que eu questionava muito, pastor. Eu questiono muito isso se a pessoa não se posicionar. Porque se a pessoa não se posicionar, aí tu vai ficar de que lado? Entendeu? E democracia é o respeito pelo contraditório. Exatamente. Tem muita gente que fala de democracia, mas se ofende por causa da minha escolha. Você não tem que se ofender. É a minha escolha. Qual é a sua? Respeito a sua, respeito a minha. Então, se você se zanga, se você briga comigo, se você deixa de falar comigo, você não é você não praticou a democracia que você tanto defende. Eu tenho o direito, democraticamente, de escolher quem eu quiser, de escolher quem eu quiser e votar em quem eu quiser sem que você se ofenda. Vai se ofender por quê? Então, isso não é democracia. Né? É fascismo. Né? Extremismo. Aqui, para a gente encerrar aqui, outras leis que estão tramitando. Pastores serão presos e multados por se recusarem a casar homem com homem. O nosso norte é a Bíblia. Nós não podemos seguir aquilo que a gente... Esse aí, além de ser esse projeto, também está tramitando já lá no STF. Tribunal Homem Superior. com homem, mulher com mulher. E diga-se de passagem que muitos homossexuais não concordam com isso. Muitos. Não concordam Quem com concorda isso. É uma minoria, mas que infelizmente faz muita zoada. Faz muita, e sabe por onde fazer sua zoada. Exatamente. Né? Tem muita força, inclusive da própria mídia, né? Agora, a mais perigosa de todas, né? Projeto de número 216/04. Tornar inelegível a função religiosa com a governamental. Você é pastor, você não pode ser candidato. Porque você é pastor. E se você se candidatar, você tem que largar sua igreja. Você tem que largar sua função. Então, a gente vê a intenção. Isso aqui não é democracia. Querer calar o outro não é democracia. Aí você me diz, temos ou não temos que entrar na política? Com certeza tem. De falar de política. De despertar naqueles que têm o chamado para a política, ao invés de calar. De criticar. De criticar. De não apoiar. Sai disso, pai. Isso não é pra ti, não é? Feliz a igreja que tem um candidato. O pastor tem que apoiar. Perfeito. Entendeu? Tem que ensinar. E tem que falar. Olha, é assim, é por aqui, tal. Vá lá. Eu não vou porque não tenho chamado. Mas meu filho, meu discípulo, você tem um chamado? Vá. A igreja vai te apoiar. Bota aquele cara lá dentro. Instrui ele. Faz com que ele seja um cristão político. A gente tem noção de quantos evangélicos tem em Pinheiro, pastor? Não temos. Não temos, mas passa de 15 mil, não passa? Muito mais. Olha aí. Dá pra eleger 3, 4 vereadores fácil. Dá sim. Fácil. E é uma das coisas que eu estou trabalhando, né? Eu vou começar a voltar a trabalhar. Eu sempre falei algumas coisas para os outros pastores na associação, mas nesse ano é uma coisa que eu vou deixar assim, muito forte. Abrir a mente para que a gente comece a falar e a se envolver dentro do propósito na política. Então, eu quero saber quem são. Eu, particularmente, quero saber quem são os crentes que têm esse chamado, que querem se envolver com a política. A gente não vai mais deixar ele para lá, não. A gente vai chamar e vai colocar lá. Perfeito. Pastor, só para a gente também encerrar nesse assunto, mas eu queria, para reforçar mais ainda a questão que a política e a religião andam juntas, eu estava lendo outro dia sobre a moeda única, que a própria Bíblia já fala sobre isso. E essa moeda única ela vai ter que vir também através da política.
E já tem líderes, né, falando sobre isso, sobre a moeda única. Então, ou seja, mais uma confirmação da própria Bíblia que a religião e a política andam juntas sim, né, pastor? Reino dividido não prospera. O anticristo, ele precisa governar um mundo unificado. Então a moeda única é uma forma com a qual ele vai trabalhar para que isso aconteça, ou já está trabalhando, né, para que isso aconteça para ele governar. Ele entende mais do que a gente, Satanás entende mais do que a gente, que não dá para dividir o povo para governar, tem que unificar. Era o que os romanos faziam com as cidades que eles invadiam, como eu falei anteriormente. Então, só posso governar se tiver unidade. Um só pensamento, uma só moeda, uma só política. E isso vai trazer uma certa paz. E com paz, todo mundo governa. Por que a política do homem, a nossa política natural, não consegue crescer? Porque o próprio nome já está dizendo, são partidos que tentam fazer alguma coisa. E aí no partido não vai conseguir. Não podemos esperar muita coisa dessa política, não, partido desse jeito. Perfeito. Pastor, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Eu acho que o bate-papo foi bem interessante. A gente acabou esquecendo até de mostrar um pouquinho sobre o livro, né? Quebrando. Porque quando ele falou que não tem mais para vender, aí eu disse, não. Mas ainda tem ainda, né? Mas tem, pelo e-book, pela Hotmart. Então é esse aqui, ó. Eu tô em qual câmera aqui? Que aqui tem estrutura, né? Graças a Deus, gente. Nessa aqui, ó, pronto. Tá bom? Pronto. Produção aqui, tá? Mas aí você também pode acessar, viu, gente, o Instagram do pastor, né? Diga aí, pastor, qual é o Isso. Instagram? Meu Instagram, PR_Edson Pires. Vai lá na bio, tem um linkzinho que vai te dar acesso ao Hotmart, que é onde está o e-book deste livro aí na íntegra. O próximo vai estar previsto já para qual mês? Para julho. Julho, Pupiteiros. Entendeu? Vai ser também nessa mesma espessura aqui? Vai ser, primeiro eu vou lançar no e-book. Né? Depois eu vou lançar materialmente. Eu gosto de livro assim, desse tamanho. Isso. Em 2 dias eu sempre digo que eu trituro ele. Em 2 dias. Esse livro ele tinha muitos capítulos, mas como eu também gosto de livro pequeno, eu diminuí, né, compactei e tá dessa finurinha. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Fica aí as suas considerações finais, acrescentar alguma coisa que não foi questionado, não foi perguntado. Entendeu? Não, fica à vontade. Né? Tá bom demais. E eu quero agradecer, parabenizar pela sua iniciativa, por esse podcast, né? É muito bom. E convidar, né, aqueles que quiserem conhecer a Igreja Visão Profética. Nós temos igreja no bairro do João Castelo, ali na mesma rua do quartel. Nós temos na Avenida Vicente Fialho, no Campinho, né? E nós temos igreja em Ribeirão Sítio. E você que é de São Luís, no bairro do Parque Vitória. Todo domingo tem culto? Todo domingo nós temos culto na sexta-feira e temos culto também aos domingos. E jovens no sábado. E a casa também pode procurar. Se quiser a casa de apoio, gente. Quem quiser, né? Tanto aí... para ter o tratamento, né? Para ter os cuidados, também para quem queira ajudar, né, pastor? Isso, quem queira ajudar, tá bom? Então, a casa de apoio, você pode ir no local, né? Que é também na rua Vicente Fialho, mas o certo mesmo é você entrar no nosso site. Tem um site da nossa igreja, que é o www.visãoprofética, tudo junto, com todos os acentos.com.br. Na página principal tem lá o link que vai dar acesso a você fazer o seu cadastro para ser atendido na casa de apoio. Então você que está com ansiedade, você que está se cortando, se mutilando, você que está com depressão, nos procure. Nos procure para ouvir uma palavra de Deus lá e com certeza Deus vai fazer algo na sua vida. Pastor, deu vontade agora de falar. Passe uma mensagem, principalmente agora para o cristão, para o evangélico, né? Porque todos nós somos cristãos, mas para o evangélico em especial, para ele se interessar mais pela política, tirar essa máxima que política e religião não se misturam. Isso. Olha só. Você é uma pessoa política, porque você está envolvido dentro desse contexto. O que as pessoas fizerem de ruim, você e sua família vai sofrer. As suas decisões erradas, pela falta de conhecimento, vai trazer consequências sérias para a sua vida. Então, é importante que você seja um cristão, mas que você não fique à parte das coisas que acontecem economicamente,
né? Socialmente, politicamente. Você pode até não sentir desejo ou até dizer, nunca vou ser um político. Mas isso não quer dizer que você não possa ter a sua opinião, viver na democracia, né? Discutir sobre isso, estudar sobre isso, porque somos nós que colocamos os candidatos lá, somos nós que colocamos para nos governar. Então você gostaria de ser governado por alguém que ia te prejudicar? Você daria o seu carro para alguém que não sabe dirigir? Você deixaria se ser operado por um médico que não passou por uma universidade para operar você, seu filho? Então a sua decisão na política, primeiro, parte de você conhecer, estudar sobre o assunto, para que você saiba discutir sobre isso, se envolver dessa forma e escolher o melhor para a nossa sociedade. Muito bem, então tá aí, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. Nós conversamos bastante com o pastor Edson Pires. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua colaboração. Lembrando sempre, gente, não esqueça de você se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar. Afinal de contas, este é o podcast, como eu sempre digo, de Pinheiro para o mundo.